Muito bem, hoje trago comigo o Milonai, traz consigo o professor Manuel Sudalino, professor Manuel Sudalino, a quem agradecemos a disponibilidade. Vai fazer uma tertúlia daqui a pouco aqui nesse magnífico museu do território da Gândara. Estamos aqui num local especial, né? Eu gostava de fazer para o senhor só uma única pergunta, ok? O tema da sua vai falar daqui a pouco, é na Gândara, Escola e Educação antes da Revolução, correto? Então minha pergunta era, como era a educação no tempo do Estado Novo? Bom, boa tarde, muito obrigado. Eu começaria um pouco antes, para lembrar que no início do século XX, em termos comparativos com o que se passava no resto da Europa, podemos dizer, por exemplo, que à entrada para o serviço militar, na Bélgica, 97% dos recrutas tinham a escolaridade obrigatória, sabiam ler e escrever. Em Portugal, 97% dos recrutas eram analfabetos. Portanto, logo se vê aí, neste início do século XX, a diferença entre nós e os restantes países da Europa. Depois, poucos anos depois, surgiu, como sabemos, a Primeira República. E esta Primeira República teve uma preocupação enorme com estes problemas educativos e procurou agir, embora as finanças do país não permitissem, procurou agir sobretudo em três domínios. O domínio da criação de escolas, o domínio da formação dos professores e o domínio da alfabetização de adultos. A criação de escolas e a formação dos professores implicava custos muito importantes e já a educação de adultos foi feita sempre com base numa intervenção cidadã. Isto é, eram pessoas que eram cultas, que eram notáveis das aldeias e que faziam funcionar essa escolarização dos adultos gratuitamente em locais que muitas vezes deixavam muito a desejar, mas que, na verdade, foi um esforço meritório e que constituiu um grande avanço, provocando uma grande diminuição do analfabetismo nesses 15 anos de Primeira República. Depois vieram as ditaduras nacional, militar, o Estado Novo, e aí deu-se um retrocesso, um absoluto retrocesso e mais, a negação da utilidade da escola pública. Fecharam-se escolas do magistério primário, já não havia professores e os poucos professores que eram formados deixaram de ser formados com este encerramento da escola do magistério primário e surgiram as teorias a favor do analfabetismo. Há uma história que é muitas vezes referida e que geralmente está mal contada ou que as pessoas pensam que é uma invenção, que é a história da discussão em 1938, ocorrida na Câmara Corporativa e na Assembleia Nacional, acerca da utilidade de saber ler. Ou seja, a pergunta que era colocada a estas duas entidades, a Câmara Corporativa e a Assembleia Nacional, era: deve-se ensinar o povo a ler? Nesta discussão tiveram naturalmente papel importante os teóricos do regime do Estado Novo, os ideólogos. António Ferro, Moura Relvas, Virgínia de Castro Almeida, que é uma historiadora que é às vezes pouco conhecida em muitos meios, mas que foi muito importante na sua intervenção. Todos estes tentaram aconselhar Salazar na área da educação sobre a forma como conduzir
este aspecto importantíssimo da vida nacional. Eu anotei aqui, Ferro, por exemplo, dizia que era urgente a formação de elites. Ele era, portanto, contra a alfabetização, contra a escolarização das crianças, porque o que era urgente era a formação de elites, já que ensinar o povo a ler não resolvia o problema do país, porque quem tinha de resolver os problemas do país eram as elites, que sabiam ler e escrever, que eram educadas, e não o povo. Na mesma Assembleia Nacional, o padre Correia Pinto dizia que o analfabeto era o grande modelo de cidadão e que, por isso, deveria manter-se analfabeto. Porque, no seu analfabetismo, ele tinha muitos tipos de cultura. Tinha a cultura teológica, que era dada pela Igreja, a cultura filosófica, porque tinha a sua forma de olhar para a vida, a sua filosofia de olhar para a vida, a cultura meteorológica, a cultura agrícola e, além disso, tinha um outro aspecto importante de cultura para quem dominava o regime. É que sabia tratar bem os fidalgos, as pessoas superiores. Portanto, os analfabetos sabiam tratar bem as pessoas superiores. Seria muito grave, por isso, ensiná-los a ler, porque perderiam todas estas formas de cultura. Um outro deputado demonstrava a inutilidade das escolas, porque, dizia ele, os companheiros de Vasco da Gama não tinham precisado de saber ler e escrever para fazerem grandes coisas. Outro ainda defendia que as pessoas pobres e analfabetas admiravam as pessoas superiores, cultas e ricas, o que não aconteceria se soubessem ler e escrever. Por isso era importante que não aprendessem a ler e escrever. Um quarto deputado afirmava que o Estado Novo não deveria alterar a estrutura social instituída por Deus e que impedia que as classes inferiores atingissem preparação para saberem pensar. Portanto, até Deus aconselhava o analfabetismo. Mas tinha constituído a estrutura social de modo a favorecer o analfabetismo, a criar uma classe superior alfabetizada e uma classe inferior incapaz de pensar. O ministro da Instrução, Eusébio Tamagnini, já por essa mesma altura, garantia que a população escolar portuguesa, segundo a sua origem social, se dividia em 5 grupos. Os ineducáveis, que eram 8%, segundo ele, os normais estúpidos, 15%, os de inteligência média, 60%, os de inteligência superior, 15% e 2% de notáveis. Por conseguinte, pensar no ensino para todos era uma ideia absurda e biologicamente falsa, porque a própria biologia se opunha a que todos aprendessem. Muita gente era biologicamente incapaz de aprender. Alfredo Pimenta, um historiador e figura importante, um teórico importante do Estado Novo, dizia que a alfabetização poderia tornar o povo permeável a ideologias subversivas, o republicanismo e o comunismo, por exemplo. Pelo que abrir uma escola era o mesmo que abrir 10 cadeias, porque sabendo ler e enverdando por estas teorias, eles iam prendê-los todos. No final do debate, a Assembleia Nacional concluiu que a culpa da ignorância era do ignorante. Ou seja, que o povo era culpado do seu próprio analfabetismo porque não sabia a importância de saber ler. A prova seria que em Portugal existia fartura de escolas, mas falta de alunos. O que era rigorosamente falso, porque o Estado Novo tinha fechado uma enorme quantidade de escolas, não havia professores e todas as populações, ou praticamente todas, queriam escolas abertas nas suas aldeias. Esta atitude do Estado Novo, com as décadas a decorrer, naturalmente levou ao colapso do sistema. E perto da década
de 1950, a pressão do povo obrigou o Estado Novo a rever a sua forma de encarar o problema e a voltar a formar professores e a abrir escolas. Na década de 1960, Salazar viu-se, por isso, obrigado a reformar sucessivamente o sistema educativo. Só em 1968, ou seja, 350 anos após os primeiros países europeus terem feito, foi, digamos, tornado obrigatório, verdadeiramente obrigatório, o ensino de 6 anos. Ele já era legalmente obrigatório desde 1830, porque nós a fazer leis fomos sempre excelentes. Houve 5 leis no século XIX a obrigar a escolaridade obrigatória. No entanto, ela só foi verdadeiramente obrigatória por 6 anos em 1968. Em 1970 acabaram as regentes escolares, ou seja, houve uma altura em que o Salazar, para tapar o buraco com a peneira, fechou escolas, mas criou postos escolares, em que não era quem ia ensinar não tinha que ter habilitações literárias, para o facto. E foram as regentes escolares que até prestaram serviços enormes naquele contexto, digamos, à sociedade, mas que duraram até 1970. Portanto, estes professores não formados, sem habilitações, só foram, digamos, obrigados a adquirir as suas habilitações em 1970. Em 1972, ainda persistiam turmas sobrelotadas, designadamente com mais de 40 alunos das 4 classes ao mesmo tempo no ensino primário. Terminaria apenas com 2 ou 3 notas sobre as transformações do pós-25 de Abril. O primeiro era o mito de que no Estado Novo havia o ensino gratuito. Na verdade, não havia ensino gratuito. Após a escolaridade primária, havia 2 hipóteses. Ou, primeiro, só iam estudar aqueles cujos pais tinham dinheiro. Logo, isso nos explica que o ensino não era gratuito. E havia 2 hipóteses. Uma era ir para os colégios privados, pagando mensalidades, e outra era ir para os liceus, cujo ensino era gratuito, mas as pessoas tinham que pagar o alojamento dos filhos e a alimentação dos filhos nas capitais de distrito, que eram as únicas localidades em que havia liceus. Uma segunda nota é, portanto, a melhoria dos transportes. Eu sou de uma época em que, já na década de 1960, todos os alunos, mas todos, nas aldeias, iam descalços para a escola, por cima da geada, pelos buracos da arraila das chuvas, etc. E, portanto, íamos descalços para a escola. E depois, já durante a frequência do colégio, muitos eram os alunos que faziam 30, 40 km por dia, como era o meu caso, e chegávamos ensopados, encharcados, às aulas, e todos os dias enxugávamos a roupa no corpo, com temperaturas negativas, porque as escolas eram autênticos frigoríficos, ninguém sabia o que era aquecer uma casa ou aquecer uma escola, muito menos. E, finalmente, dizer que realmente é com... lamento ver algumas coisas que observo, em que as pessoas, talvez por desconhecimento de exatamente toda esta história, hoje têm todas as condições para aprender, as escolas têm conforto, os transportes impedem que as crianças passem aquilo que passou a minha geração e todas as gerações anteriores, e ninguém aprecia nada do bem que tem. Era bom que pensássemos nesta pequena história que eu resumi aqui, para que comecemos a perceber que, afinal, não estamos assim tão mal. Correto, professor. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade
Foi uma aula completa, né, em poucos minutos, e vamos ver se o 25 de abril chegando e as pessoas meditem um bocadinho também mais, né, naquilo que está a se passar, para ver se evitamos os erros anteriores, né? Sim, acho importante realçar uma coisa. Eu ouço muita gente desejar de volta o Salazar e, curiosamente, são pessoas que nunca viveram no tempo do Salazar. Algumas nasceram já décadas depois de o Estado Novo ter desaparecido e, no entanto, pronunciam-se com autoridade, julgam pronunciar-se com autoridade. Seria bom um pouquinho de humildade e seria bom, sobretudo, que as pessoas revisitassem a história e comparassem as coisas para evitarem dizer todo o tipo de disparates que nós ouvimos todos os dias hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço.